Olá, turma! Gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né? Iniciando esse novo ciclo de vocês, essa nova fase, essa etapa linda que vocês escolheram, né? Que é se profissionalizar para o mercado de trabalho. É uma profissão muito bela, que é o cuidador, né? Ser cuidador já é uma profissão muito exemplar, é uma profissão assim de responsabilidade e é de quem realmente precisa, né, dar toda uma assistência ao outro com muita empatia, com muito amor, com muito respeito, né? Servir ao próximo, não é isso? Gente, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Ingrid, eu sou fisioterapeuta, certo? Sou professora de vocês no módulo de saúde e seus cuidados e provavelmente atividades físicas e recreativas, certo? Então vocês vão me encontrar 2 vezes. Então nós teremos uma caminhada aí maravilhosa, juntos, todos nós, né? E eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Vocês sabem que o curso de vocês é totalmente presencial, né? Não é online. Porém, no momento que a gente está vivendo, né, essa pandemia faz com que a gente não possa nos encontrar pessoalmente, fisicamente, né? Por causa de toda a questão de segurança. E isso para o bem de todos, certo? Então, eu estou aqui para gravar esse material para vocês, porque a gente tem que lembrar que não estamos de férias, não é isso? Nós estamos em casa, guardadinhos, preservando a nossa saúde e a saúde do próximo, mas não estamos de férias. E nós precisamos dar continuidade à nossa vida, mesmo com todas as limitações que nós estamos tendo, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de como funciona, né, toda a política do curso de vocês. Sejam todos bem-vindos, né, à família Sebrae. Estamos todos aqui de braços abertos para receber vocês com muito carinho e amor, né? Sintam-se já em casa. Gosto muito do contato físico, vocês vão sentir quando chegarem aqui, vocês vão perceber isso. A gente gosta muito de manter um contato, um abraço forte, um boa tarde, um bom dia, um sorriso. Então, vocês vão aguardem que vocês vão esperar, aguardem que vocês vão esperar muita coisa aí legal da gente, certo? Queridos, primeiro vocês precisam saber o nome da turma de vocês. A turma de vocês é CDD 20. 20 CDD 04, perdão, certo? É essa daqui do canto, ó, que eu estou com a mãozinha em cima. 20 CDD 04. Por que CDD, né? Porque é cuidador. Aí a gente vai pegar as siglazinhas de CDD. Então, nunca esqueça que o número da sua turma, né, é CDD 04. 20 CDD 04, que é o ano de 2020, CDD, e vocês são a turma 4. Nunca esqueça, porque isso aqui é como se fosse a identidade de vocês, o RG de vocês aqui na escola. Porque seu nome pode ser Maria, né? Maria de Fátima. Existem milhões de Maria de Fátima. E aqui no Sebrae deve ter umas 20. E aí a gente precisa saber, a gente encontra vocês mais fácil quando vocês dizem, eu sou Maria de Fátima da CDD 04. Então, eu já sei que você é daquela turma e já começo a raciocinar melhor de onde você é e qual é o que a gente deve se tratar, né? Qual é o módulo, tudo direitinho. Então, não esqueçam que é CDD 04. Gente, a turma de vocês é no sábado, pela manhã, às 8 horas da manhã. E quando a gente voltar presencialmente, são 2 horas de conteúdo, de aula, certo? Nós passamos 2 horas de 8 até as 10 da manhã, certo? E aí, em breve, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos nesse encontro aí. Então, vocês são da turma do sábado, às 8 horas da manhã. Ok? De 8 às 10. Turma 20 CDD 04. Nunca esqueçam. O curso de vocês tem duração de 10 meses,
né? Então, a gente vai estar aqui juntos por esses 10 meses, compartilhando aí conhecimentos, né? Eu compartilho daqui, vocês compartilham daí, a gente junta e o resultado é perfeito. Vocês receberam, ou quem ainda não pegou o material, né? O material de vocês constitui de 4 livros, que são 4 módulos diferentes. Vocês irão estudar Saúde e Seus Cuidados, que é esse primeiro livro que a gente vai utilizar hoje, certo? Esse livrinho aqui. Então, quem ainda não pegou seu material, quiser vir até a escola, pode vir buscar. E quem não tiver como vir pegar, não se preocupe, porque a escola vai enviar as páginas para vocês ir acompanhando em casa, ok? Não se preocupem. Então, vocês irão trabalhar Saúde e Seus Cuidados e irão trabalhar mais 3 livros. Atividades Físicas e Recreativas, Noções de Enfermagem e Profissão de Cuidador. São os módulos que vocês irão vivenciar aqui, certo? Noções de Enfermagem e Profissão de Cuidador já é com outros professores, que isso aí já é, né, capítulo para nossas próximas páginas aí. Gente, falei sobre o material, né? Aí, as outras informações importantes que vocês precisam saber é que aqui nós temos o CRA. O CRA é o Central de Relacionamento de vocês, alunos, certo? Então, tudo que vocês precisam saber sobre a área pedagógica, certo? Sobre nota, sobre aula que faltou e precisa justificar, carteira de estudante, tudo que vocês precisarem relacionado ao pedagógico, ao aluno, vocês podem procurar as meninas do CRA. Quem está no grupo já deve ter observado que tem lá tem 2 ou 3 meninas do CRA já no grupo. Então, qualquer dúvida, podem procurar a Jéssica do CRA, a Josi, certo? Ou a Ismênia, que são as 3 que estão aí no CRA para passar todas as informações para vocês. Tudo, material, aula, falta, conteúdo, o que vocês precisarem, as meninas de CRA estão para dar todo o suporte para tirarem as dúvidas de vocês, ok? E aí nós temos também o financeiro, né? O financeiro é a questão do pagamento, certo? Quem tiver dificuldade com boleto, não está sabendo, está chegando a hora, mas não tem como pagar na lotérica, alguma coisa do tipo, é só solicitar o contato de Rafaela, que é a moça do financeiro, a gente passa para vocês e vocês entram em contato com ela e ela esclarece toda essa questão aí, certo? Vencimento, vocês sabem o vencimento de vocês, sabem o valor direitinho, então tudo ela consegue organizar com vocês direitinho, certo? Qualquer dúvida, pessoas, sobre o financeiro, pode pedir o contato, certo? O número de Rafa que eu passo para vocês no grupo do WhatsApp, ok? E também temos o horário que a escola está aberta. Se precisar vir aqui na escola para tirar alguma dúvida, ter alguma informação, até mesmo pegar o material, a escola, nesse tempo de quarentena, ela está funcionando de segunda a sexta, de 9 da manhã até às 17 horas, que é às 5 horas da tarde, certo? No sábado é de 9 até meio-dia. Então, esse é o horário que a escola está aberta, caso alguém tenha o interesse de vir até aqui. Ok? Qualquer dúvidas que vocês tiverem sobre todas as informações que eu passei para vocês, é só me procurarem, que eu também posso esclarecer tudo da maior tranquilidade. Posso contar com vocês? Posso mesmo? Gente, então vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje, porque estou aqui super animada, cheia de energia para passar para vocês o conhecimento, né? E a gente ter essa conexão super gostosa durante os nossos conteúdos online. Então, já vai baixando aí a energia boa, abrindo a cabecinha. Peguem o material de vocês, peguem o lápis, a caneta, o caderno, o que vocês tiverem aí para vocês ir anotando. Quem já tiver com o material já vai marcando as páginas, o que vocês tiverem aí para usar, para não ficar com dúvidas de tudo que eu vou passar aqui para vocês. Ok? Então, vamos lá. Gente, quem tá com o material em mãos e quem não tá, já pode anotar. A aula, hoje é a nossa primeira aula, né? Botei um bem-vindos aqui para vocês, bem lindo, ó, brilhando. Olha que lindo, maravilhoso, né? Bem-vindos todos vocês. Como eu falei, o Sebrae é uma família,
Nós estamos aqui pegados nas mãos para ofertar esse conteúdo aí no seu conforto da sua casa, né, para vocês continuarem aí essa nova fase da vida. Gente, o livro que nós iremos trabalhar é o livro de Saúde e Seus Cuidados. O tema de hoje, né, o capítulo que iremos trabalhar é capítulo 1, a página 11, a página 13, Saúde na infância é o tema de hoje. Um tema super maravilhoso. Então, vocês já podem anotar aí para depois dar uma lida melhor e já escrever nas duvidazinhas de vocês. Quem tiver o material em mãos, as folhas impressas que as meninas mandaram para vocês, né? Vocês vão fazer o seguinte, já vão dar uma lida. Vocês pausam esse vídeo agora mesmo e já dá uma leitura prévia do material. Por quê, professora? Porque de acordo com o que eu vou falando, vocês já vão, né, entendendo melhor. E às vezes, quando vocês estão lendo, vai ficar com a dúvida. Quando eu falo aqui, a dúvida esclarece. Então, é uma forma da gente desenvolver melhor o nosso conteúdo. Ok? Então, pausa aí, faz aquela leiturazinha rápida e depois volta. Certo? Então, vamos lá, para quem já fez a leitura, vamos começar. Queridos, a previsão desse conteúdo, o que eu espero que vocês aprendam, é sobre as etapas do desenvolvimento infantil, certo? E dicas de como organizar uma rotina de uma criança. A gente sabe que quando a criança ela está na fase do desenvolvimento, é um mundo novo, né? Tudo é muitas informações, é uma coisa assim bem magnífica, né? E a gente precisa ser o tutor dessas crianças nesse momento, porque as crianças elas não sabem de nada, né? Tudo que elas vão aprendendo é conforme o que ela vivencia. Então, a gente vai falar sobre isso, eu vou dar as dicas sobre a importância da rotina, porque se a gente organiza uma rotina, a gente tem facilidade de conviver com essas crianças, porque se a criança ela sabe que de 12 horas ela tem que almoçar, tem a rotina dela que de 12 horas é a hora do almoço, ela não vai ficar fazendo shows, né, botando dificuldades para almoçar, porque sabe que naquele horário é a hora do almoço. Então, a rotina ela serve para isso, para organizar, né, a organização e facilitar o trabalho de vocês, certo? E aí eu começo sempre, né, os meus conteúdos questionando vocês, para que vocês já comecem a colocar os neurônios para funcionar. Então, eu já pergunto para vocês, o que é uma infância saudável? Para vocês, o que é ter uma infância saudável? Pode ir falando aí, pode ir anotando. Vocês podem ir falando que eu presto atenção em tudo que vocês estão dizendo, viu? Uma conexão assim, ó, tela a tela, maravilhosa. Então, digam para mim, o que é uma infância saudável para vocês? Talvez alguns devem estar dizendo assim, professora, infância saudável é lá do meu tempo, no tempo que eu brincava na rua, subia em pé de árvore, jogava bola com os vizinhos e etc. Né? E não está errado, está correto sim. Né? E já tem outras pessoas que pensam diferente, não só na brincadeira, mas pensa, professor, uma infância saudável é quando a criança ela tem um acompanhamento afetivo, né? A alimentação da criança é saudável, tem todo um apoio dos familiares, né? Aquela coisa toda. Tá de parabéns também, show de bola. É exatamente isso, é a junção de tudo isso. Né? A gente sabe que para a criança ter uma infância saudável, existem vários fatores que a gente precisa somar para resultar aí nessa infância saudável. Então, vem questões de saúde, questões alimentares, familiares, escolar, tudo. Né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso para vocês agora. No material de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde na infância, né? E falando sobre como foi a evolução dos tempos de alguns tempos para cá, não é isso? Então, hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma boa evolução da saúde pública referente à criança. Não, professora, a senhora está ficando doida. Né? Porque a saúde, a gente está em estado de calamidade, a gente só vê coisas ruins na televisão. Opa, peraí, vamos lá, vamos conversar aqui baixinho para vocês entenderem um negócio. Lógico que a saúde da gente não é 100% perfeita e linda como deveria ser, como realmente está no papel. Não é.
né? Existem muitas lacunas aí, muitos detalhes, muitos viés para ser organizado ainda, né? Para ser executado, porque no papel tudo é perfeito, né? Porém, se a gente fizer uma retrospectiva de um tempo atrás, a saúde que estamos vivendo hoje, né? O tempo que a gente está vivendo hoje, a saúde já evoluiu. Antigamente, morriam muitas crianças. Lá do tempo dos avós de vocês, as mulheres tinham muitos filhos, mas muitos não se criavam. Vocês já tiveram essa conversa com alguém de tempos atrás, 50 anos atrás ou mais? 60, 70, e eles contam bastante isso. As mulheres tinham 15, 16 filhos, mas 10, 12 se criavam, né? 5, 6 crianças morriam, e não morriam dentro da barriga, não era na gestação. As crianças morriam após nascer, né? Então, o que é que acontecia para levar essas crianças a virem morrer depois que nasciam? Muitos fatores, né? Antigamente, as mães não tinham acompanhamento do pré-natal. Hoje em dia, as crianças são diagnosticadas com patologias dentro do útero da mãe, dentro da barriga da mãe, né? Então, elas já têm eles já conseguem ter esse resultado antes mesmo da criança vir ao mundo, né? Então, existe o pré-natal, que já cuida da criança dentro da barriga, e existe o CD, que é o acompanhamento do desenvolvimento da criança após o nascimento. E aí a gente sabe que o Brasil ele evoluiu nesses últimos anos, né? Sobre o acompanhamento da saúde, sim, infantil. Porque hoje nós temos diagnósticos precoces, o quanto antes, como eu falei para vocês, tem crianças que são diagnosticadas dentro da barriga da própria mãe, né? E também após o nascimento, quando não é diagnosticado na barriga, mas assim que nasce, já é diagnosticado qualquer deficiência ou patologia que a criança nasça, né? Então, nós temos prevenção de futuras doenças, aí já entra a vacina, que a vacina ela é um modo preventivo que as crianças precisam tomar, apesar que o ano passado a gente teve uma queda nessa questão da vacinação, muitas mães não estavam vacinando os filhos, e aí doenças que era já irradicalizadas aqui, voltaram, né, a ter casos de rubéola, outros casos de doenças aí, que já não se ouvia há muitos anos atrás, justamente pelo quê? Pela vacina, né? E aí eu vi desespero de mãe querendo vacinar a criança. Tinha criança com 9 anos de idade, com vacina atrasada desde 2 anos de idade. Imagina aí o desespero. Mas sabe qual era o desespero da mãe? Era de não perder o Bolsa Família. Porque disseram que se a criança que tivesse a criança que não estivesse com as vacinas em dias, a mãe ia perder o Bolsa Família. Aí foi quando as mães começaram a correr atrás. Mas isso não pode acontecer. A gente não pode regredir lá para aqueles tempos ruins, que tudo era mais difícil. A gente tem que progredir, a gente tem que crescer mais. E isso a gente precisa da conscientização de toda uma população. Não é isso, pessoas? Então, a gente já evoluiu em questões de prevenção de futuras doenças, tratamentos. Hoje, uma criança, se ela for diagnosticada, por exemplo, com microcefalia, a criança ela já é encaminhada, né, a mãe já é orientada a procurar uma assistência de uma equipe multidisciplinar, onde a criança vai ser acompanhada por muitos profissionais, né? A criança vai ser acompanhada por pediatra, por físio, por outros e outros profissionais, TO, fono e etc. Então, tudo isso por quê? Porque está sendo mais rápido, né? Existem falhas, mas se a gente colocar na balança, medindo de uns tempos atrás para agora, tá muito bom, né? Então, nós temos profissionais especialistas para atender essas crianças, né? Os pediatras aí estão cada vez melhores, os outros profissionais da equipe multidisciplinar também, né? Estão cada vez mais se especializando e buscando conhecimento para ajudar essas crianças. Então, o papel de vocês como cuidador é de suma importância. Apresentar o conhecimento sobre os tipos de deficiência é primordial para ajudar o desenvolvimento de uma criança. Então, vocês precisam ter esse conhecimento de como tratar uma criança com deficiência, e não só com deficiência, como uma criança sadia também. Nós precisamos ter a consciência que as crianças elas precisam ter uma boa educação, que às vezes a gente peca.
né? E aí eu vou falar um pouco mais disso agora no decorrer do nosso conteúdo, ok? Tá tranquilo aí? Tá dando para entender direitinho? Qualquer coisa, minha gente, pode falar lá no grupo do WhatsApp que eu estou disponível, certo? Para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu trago para vocês aí a linha do tempo, certo? Sobre as etapas do desenvolvimento infantil, certo? Nós temos aqui de 0 ano até 18 anos. E cada fasezinha dessa tem aí características da idade, da fase, certo? Então, de 0 a 3 anos, a gente considera como a primeira infância, que a criança ela tem uma dependência absoluta, certo? De um adulto. Uma criança de 0 a 3 anos, ela não consegue fazer a própria comida, ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue cuidar da higienização dela e etc. sozinha. Não consegue. De 0 a 3 anos, ela depende absolutamente de um adulto, certo? E aí temos todas essas características. E aí eu peço para vocês darem uma lida no material de vocês, certo? Sobre cada característica dessa, que é bem legal, para vocês ficarem por dentro sobre quando inicia a fala, quando começa a engatinhar, quando começa o desfraldo. É muito gostoso a gente aprender sobre tudo isso, ok? Mas aí eu vou falar outras coisas, então depois vocês fazem um resumo para mim no caderno de vocês sobre essas etapas aí bem bonitinho, certo? E aí nós temos, ó, de 3 até 6 anos é a segunda infância. E aí a segunda infância começa a ter uma dependência relativa, certo? Por quê? Porque a criança ela já vai ganhando já uma boa autonomia. Então a criança ela já consegue comer sozinha. Muitas crianças já conseguem tomar banho, né, sozinha, se arrumar. Então, relativamente, ela já começa a ter uma dependência, né? Já começa a ser uma pessoa mais independente, né? E aí nós temos de 7 até 12 anos a terceira infância, que aí já vai começando novas habilidades vão sendo desenvolvidas. A criança, nesse momento aí, já precisa ter zelo e cuidado com as próprias coisas dela, ter obrigações delas, né? Ter o cuidado aí com os deveres, os direitos e os deveres que elas têm. A criança já tem que ser responsável pelos seus brinquedos. Se bagunçou, arruma. Se acordou, organiza seu quarto, né? Com as coisas dela. Não é que a criança ela vai assumir os afazeres da casa totalmente, não. Mas ela precisa ter cuidado com o próprio material dela, ok? De 12 até 18 anos, inicia a adolescência e a fase adulta quando chega aos 18. Então, de 10 anos para baixo, essa linha voltando, né, de 10 para baixo, a criança ela tem muito apego aos familiares. A mãe, a pai, não gosta de dormir fora, tem aquela coisa toda de ficar com os pais. De 12 anos para cima, já não tem mais esse apego total aos pais, né? Já gosta mais de querer ficar só, sair com os amigos e etc. Então, é bem característico aí dessa fase das crianças. E aí, falando sobre a primeira infância, é importante se atentar que nessa fase, as pessoas pensam equivocadamente, né, que as crianças ela não percebem e não entendem o que acontece ao seu redor. Então, tem pessoas que falam palavrão, tem pessoas que agem de forma errada na frente de uma criança, achando que ela não está entendendo nada, né? Não. Criança não entende não, novinha, pequenininha, não entende não. E entende, minha gente. Quando vocês menos esperar, ela vai estar refazendo aquela cena que você fez. Então, se você bate numa criança, né, por exemplo, você vai e briga com a criança. Pode prestar atenção que quando você menos esperar, ela está fazendo isso com as bonecas. O menino está fazendo isso com os colegas. Por quê? Porque eles são um reflexo do que vocês fazem, né? Eu digo por experiência própria, porque eu trabalhei em escola, em creche, com educação infantil, e aí muita coisa que a gente fazia na sala de aula, as mães chegavam pra gente, mandava filmagem das crianças fazendo o que a gente fazia, como por exemplo cantigas de roda, do mesmo jeito que a gente se gesticulava na cantiga de roda, as crianças faziam, do mesmo jeito que a gente quando estava ensinando a tarefinha, olha, escreve assim, a criança fazia. Por quê? Porque
eles percebem tudo. E eles absorvem rápido, porque a cabecinha deles estão amadurecendo os neurônios. As informações sugadas, devoradas. Então, precisa ter muita atenção aí, certo? Deve ser moldados conforme o anseio do seu meio. A criança, ela vai ser o que ela vive. Então, se ela vive num ambiente que tem educação, que tem limite, que tem amor, que tem respeito, ela vai crescer com todos esses pontos que eu acabei de citar. Mas se ela vive num canto que tem violência, que tem grito, que não tem respeito algum, vocês já sabem como vai resultar aí essa criança. Então, tudo que a criança vivencia na primeira infância vai refletir na fase adulta. Isso não é brincadeira, isso é muito sério, certo? Sempre quieta ou sempre comportada é sinônimo de criança saudável. Jamais, certo? Não precisa brincar e fantasiar. Tem mães que não gostam de criança brincando. Não quer. Prefere dar o celular porque não gosta da bagunça, não gosta de escutar a criança fazendo barulho, etc. Mas isso é da criança. A criança, ela precisa conhecer, né? Ela precisa desenvolver essa parte da fantasia, da criatividade, certo? Esquece facilmente o que vê, o que ouve. Prometa um presente a uma criança? Quero vê-la esquecer. De jeito nenhum. Então, criança não esquece facilmente. As pessoas se iludem muito com esse detalhe aí. Não deve ser levada a sério no que sente ou no que diz. A gente consegue sentir quando uma criança está falando a verdade ou não. Mas, para isso, a gente precisa ter uma boa conexão com a criança, né? Porque criança também mente, né? E, às vezes, também fala a verdade. Às vezes não, a maioria das vezes elas falam a verdade. Então, a gente precisa entender, ter uma boa conexão, uma boa sensibilidade para perceber quando é mentira ou quando é verdade, certo? Deve ser castigada sempre ou deve ser gratificada sempre. Isso é errado. Lembra que as crianças têm suas obrigações, seus deveres, seus direitos? Então, elas precisam saber que, por exemplo, passar de ano é a obrigação dela, é o dever dela, né? Então, prometer sempre algo porque tirou nota boa é a obrigação dela. Vocês precisam incentivá-las com palavras. Então, dizer, muito bem, eu estou feliz, continue assim, né? Isso aí impulsiona a fazer mais. Mais presente, gratificar sempre não. Porque sempre que ela fizer algo, ela vai querer que você sempre esteja ali gratificando algo que é o dever dela fazer, certo? Organizando uma rotina, né? Como é que a gente pode organizar uma rotina de uma criança? Ter limites com TV, videogame, celular e computador, sempre, certo? Criança precisa ter um cuidado aí. Rede social para criança, eu sou 100% contra. Criança com redes sociais, com Instagram, com Facebook, eu sou 100% contra. Por quê? Porque rede social não é para menores. E aí não tem como você filtrar muitas coisas que aparecem nessas redes sociais. E aí, às vezes, a criança vê muita coisa. Por quê? Porque está nesse ciclo aí, né, nessa tecnologia avançada para a idade delas. Então, ter muito cuidado com jogos virtuais e etc. Ser muito atentos aí a essa questão da criança está muito viciada em computadores e celulares, certo? Realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo, isso é muito importante, a gente estimular as crianças a saírem do sedentarismo. Então, andar de bicicleta, jogar bola, pedalar, tudo isso é muito bom para a criança, né? Hoje em dia as crianças gostam mais de ficar dentro de casa, no sofá, assistindo TV, do que até mesmo correndo, brincando e compartilhando com outras crianças. E é por isso que hoje em dia está aumentando o índice de obesidade cada vez mais, certo? Incentivar bons hábitos alimentares. Não cola com criança, minha gente. O ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem como você exigir que uma criança coma cenoura se você não come. Querer que a criança coma feijão e você não come. Você precisa dar um bom exemplo. Então, incentivar os bons hábitos tem que vir também de você. Certo? O acompanhamento com o pediatra é super importante para ver como é que está o desenvolvimento, tudo certinho, né? O cuidado com a saúde bucal, a criança tem que ter muito cuidado com a higienização dos dentes, com a vacina em dias e também o acompanhamento com a pediatra para saber como é que está sendo aí o seu crescimento, certo? Queridos, nosso próximo conteúdo, já finalizamos, né? Acabou aqui nosso conteúdo de hoje sobre saúde na infância, mas próxima semana nós teremos mais,
certo? CDD 04. E aí, no próximo conteúdo, nós iremos falar sobre saúde na terceira idade. Olha que maravilha! Né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a vivência com os idosos. Muito gostoso também de aprender. Então, deixo aqui a minha reflexão de hoje para vocês. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E eu acredito em você. Se você está aqui hoje, é porque você tem essa força de vontade. E essa força de vontade é que nos leva a chegar ao lugar, o patamar do sucesso, certo? A escadinha que a gente vai passando em cada degrau é questões de foco, força, né, e determinação. Então, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês estão aqui para se capacitar e eu estou aqui para contribuir para isso, certo? Recadinho do coração para vocês que eu tenho para dizer é: fiquem atentos ao grupo do WhatsApp, certo? Porque lá no grupo do WhatsApp, as meninas do CRA irá sempre postar o conteúdo do dia e também as atividades que vocês precisam fazer. Gente, tenham muita responsabilidade com as atividades de vocês. Entreguem no prazo certinho, porque essa atividade ela vale frequência, certo? E também vale nota. Então, eu preciso dar a nota de vocês e eu preciso também marcar a frequência de vocês. Então, vocês precisam enviar essa atividade. A atividade que eu passo para vocês é muito simples. É sempre sobre o conteúdo que vocês acabaram de aprender. Então, eu posso perguntar qual é a importância do cuidado da criança na primeira infância, né? Crie uma rotina para uma criança, ou cria uma rotina saudável para uma criança. São perguntas referentes ao que a gente acabou de aprender. Então, fiquem atentas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. No horário da aula de vocês, eu vou estar disponível 2 horas virtualmente no grupo para esclarecer, para tirar dúvidas, para a gente interagir, certo? Então, qualquer coisa, é só me procurar. Não esqueça, meu nome é Ingrid, estarei lá no grupo falando sempre com vocês. Um super beijo, um abraço, sinta-se fortemente abraçada virtualmente e até o nosso próximo encontro. Tchau!